Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sexta-feira 13, de muitas novidades, notícias, expectativas, enfim. Vamos começar falando sobre como estão sendo os dias do Botafogo no resort, que tem um nome ali pomposo, né? O Ritz-Carlton Bacará, lá em Santa Bárbara. Um resort que, detalhe, galera, não está fechado para o Botafogo, até porque ele é gigantesco, né? De qualquer maneira, não tem muitos hóspedes, né? E o convívio tem sido normal ali. O Botafogo fica com algumas partes do resort ali mais reservadas, mas os jogadores podem naturalmente circular, né? Encontrar hóspedes, felizes hóspedes, né? Quem está hospedado lá também, a parte da imprensa, né? O pessoal do GE que está ali mais próximo acompanhando. Mas os jogadores não podem, nesse período de treinos, por exemplo, sair a passeio, né? Até que o Botafogo tenha o primeiro dia de folga, que certamente será na segunda-feira, né? Por enquanto, a programação tem sido de treinos ali pela manhã, 10 da manhã. Tem uma explicação para isso, porque estamos, né, muito próximos do verão norte-americano, muito calor no sul da Califórnia, e as manhãs ainda são frias, e o anoitecer é a mesma coisa, né? O período da tarde muito quente. Então o Botafogo tem treinado 10 da manhã, treinos puxados, em torno de 2 horas, segundo o próprio Serginho Santana do GE. Um dos treinamentos chegou a bater 3 horas, né? Muita repetição de movimentos, de jogadas, intensidade. O Renato Paiva exigindo bastante dos jogadores antes dessa estreia. Então, hoje, sexta-feira, né? Eu estou gravando aqui nesse momento, estou atrasado hoje, né? 9 e pouco da manhã. Lembrando que tem, né, o fuso horário de 4 horas de diferença. Então, mais ou menos daqui a 4 horas, o Botafogo vai estar, entre 4 e 5 horas, o Botafogo vai estar entrando em campo para um treinamento hoje fechado, tá? Hoje a imprensa, zero acesso, é o que o Paiva vai preparar justamente para o jogo de domingo. Depois, às 15 horas locais, né, de Los Angeles, então sempre a continha dos 4 horas a mais, né? 19 horas do Rio. Aí sim a gente vai acompanhar a apresentação dos 2 últimos reforços que chegaram. Arthur Cabral, vindo do Benfica, e também o Tuco, né? O Tuco Correia, vindo da Internacional de Milão. Os dois serão apresentados às 15 horas, horário de Los Angeles, beleza? E o que tem visto também, né? O que o GE está conseguindo, né? O André Galindo, o Serginho Santana trazer do dia a dia dos jogadores. Será que tá chato, tá enfadonho estar dentro de um resort? Com certeza não, muito pelo contrário. Foi destacado que os jogadores do Botafogo que já gostam, né, já tem aquele sentimento de família, estão cada vez mais próximos, integrados, né, com essa convivência lá dentro de um belíssimo resort, né? Muito bom, não precisa nem sair para fazer compras, né, por enquanto. Os jogadores, inclusive, na última terça-feira se reuniram. Gente, o nível do resort é o seguinte: ele está ali muito próximo, né, de uma praia, né? Ele está literalmente ali na praia. Então teve o pessoal do hotel preparou uma fogueira, né, ali na areia, e os jogadores ficaram naquela resenha também por horas e horas, falando sobre histórias de vida de cada um, histórias pessoais, né? O futebol ficou até deixado meio de lado. Isso é muito bom, né? Porque o jogador precisa justamente refrescar, não ficar só pensando, né, em futebol. Foi um momento de lazer ali dos jogadores, que aconteceu, como eu disse, na última terça-feira, né? Os jogadores uruguaios, por exemplo, claro, formam mais um grupinho, né? O Matheus Ponte, o Santi Rodrigues, agora o Alexander Barbosa, né? Que enfim, se naturalizou também uruguaio, né? Alguns dos jogadores que gostam de ficar nas áreas externas, né? Ali tomando aquele mate, né? Muito típico, né? Tanto dos argentinos como dos uruguaios, né? Enfim, então está sendo realmente um momento de muita integração do grupo, os jogadores cada vez mais unidos, e também importante para que os novos jogadores que chegaram, né, se sintam acolhidos, né, e já fazendo parte do grupo. Já teve o trote, né, os jogadores que chegaram essa semana passaram por esse trote. O jovem Álvaro Montoro, por exemplo, chegou a se apresentar no Brasil, viajou com o grupo, mas ainda, né, o menino ainda é uma novidade no grupo. E como eu falei, o Tuco e o Arthur Cabral aí também dos últimos, o Caio Pantaleão também, enfim, jogadores que chegaram nessa janela. Então tem sido dias aí de muito trabalho, mas também
muito relax, né? Merecido aí para os jogadores no resort, né? Programação de amanhã, tá? O Botafogo treina, mesmo horário, 10 da manhã, tá? Ainda lá no Westmont College, né? Que fica ali 15 minutinhos do resort. Depois, às 3 da tarde, o Botafogo pega o voo até Seattle, tá? Um voo, como eu disse, um voo relativamente curto, né? Ali na costa oeste. Então vai do sul da Califórnia, viaja, passa pelo Oregon, chega até o estado de Washington e chega até Seattle. Enfim, e depois, né, já em Seattle, ali no finzinho da tarde, a partir das 18 horas, vai ter uma coletiva que já faz parte do protocolo da FIFA. É gostoso falar isso, né? Protocolo da FIFA, o Botafogo no Mundial de Clubes. Meu Deus do céu, até arrepia. O Renato Paiva e mais 3 jogadores que serão escolhidos ainda, né, estarão presentes ali, um bate-papo com a imprensa internacional, né? E aí, claro, domingo, dia de jogo do Glorioso. Tô muito ansioso, galera. Vamos lá, vamos agora passar um giro de notícias, né? Daqui a pouco eu falo mais do Mundial. O Botafogo estreou bem no feminino, as Gloriosas, que recentemente, né, ganharam a Copa Rio, foram bicampeãs da Copa Rio Sub-20. A equipe Sub-20 do Botafogo estreou vencendo o Independente de São Paulo, 3-0, gols da Tailane, Bia e Camille. Então, uma boa estreia com o pé direito aí das meninas. Botafogo Sub-15 masculino está na Europa, começa hoje um torneio, se não me engano pega o Barcelona já de cara, mas o time Sub-15, que tem o Bruninho, né? O Bruninho Samúdio no gol, por exemplo, venceu recentemente um torneio em Rimini, na Itália, começando agora esse torneio lá na Holanda, beleza? Fogão internacional. Falei essa semana, quem me acompanha viu que eu falei, gritaria mesmo aqui, gritaria, galera. O seguinte, Botafogo está faturando com a venda do Hugo, né, lateral esquerdo que estava no Vitória, para o Al-Wasel, tá? A notícia foi dada pelo canal do TF, que o Botafogo vai embolsar $1 milhão por conta dessa contratação do Hugo. Boa sorte aí para o Hugo, que foi um cara que deu a sua colaboração ano passado, né? Momentos ali, não foi titular, né? A gente sabe disso, que ele foi perdendo espaço no grupo, mas teve importantes colaborações, especialmente com assistências, né? Então, uma boa sorte para o Hugo por lá. E o Janderson, também falei aqui esses dias, sendo vendido pelo Vitória, né? Mas aí o Botafogo tem direito a R$3 milhões, tá indo para o futebol da Turquia. Tantas negociações, saiu uma notícia ontem do jornalista russo Ivan Karpov, tem nome de enxadrista, né? O Ivan Karpov, ele disse que quem está negociando com Jefferson Savarino é o CSKA, tá? Só que tem alguns furos aí nessa notícia. Primeiro, o Botafogo nega, né, que esteja negociando qualquer jogador nesse momento, e faz todo sentido que realmente os jogadores têm que estar focados no Mundial. E a informação do nosso nobre Karpov é de que a negociação estaria girando em torno, né, na casa de 10 milhões de euros. A gente lembra que o Savarino renovou recentemente, né, com o Botafogo, e a multa para ele sair para um clube de fora justamente seria de $20 milhões, né, que é muito próximo ali do valor do euro. Então não faria sentido o Botafogo estar liberando ele por metade da multa, né? O Savarino, enfim, que ele tem 17 gols e 15 assistências, num total de 73 partidas. O Savalizo, né, caiu no gosto da torcida do Botafogo. Então não acreditem em tudo que vocês leem, tá? Isso aí é uma notícia vindo da Rússia. Acho que o interesse pode de fato existir, mas por enquanto absolutamente nada nesse sentido, tá? Outro jogador também que gera interesse, claro, porque tem jogado muito bem, é o Thiago Almada, né? O Milan agora aparentemente fará uma proposta pelo Almada. O Botafogo tem os direitos econômicos dele, mas o Lyon que receberia aí a maior fatia, né? Seria financeiramente para a Eagle, seria uma boa negociação. O Almada, que cresceu muito, né? Cresceu muito dentro da seleção argentina, inclusive tendo marcado o gol aí de empate contra a Colômbia. Thiago Almada, nosso eterno Almadinha. Eu vou falar agora do Luiz Henrique, que foi ontem ao Podpah. Estava lá com o Pedro Certezas, né? Figuraça, Luiz Henrique, uma figura. Minha filha estava acompanhando o podcast
ia me mandando as notícias, né, falando, pai, você sabia que o Luiz Henrique, né, o nosso Pantera Negra, não assistiu ao filme? Ai, meu Deus, que figura o Luiz Henrique. Ele contou várias coisas interessantes, inclusive de que ele não gostaria de ter saído do Botafogo no final do ano, mas segundo ele, o Textor estava muito focado na maleta, né, na maleta de grana. Enfim, era importante, né, para a Eagle que o Luiz Henrique fizesse esse movimento de ir para o futebol russo, né? O Luiz Henrique falou justamente isso, né? Que ele, enfim, acabou indo para o futebol russo, está muito feliz no Zenit, né? Mas tem essa ligação direta com o Botafogo, está sempre ligado, acompanhando, porque os únicos jogos de futebol que ele assiste são jogos do Botafogo, tá? Tem esse detalhe. Ele foi perguntar também sobre essa relação dele com o Fluminense, né? A torcida do Fluminense fica pistola com o Luiz Henrique aí, super alvinegro. Aí ele ficou ali em cima do muro, né? E falou assim, poxa, meu pai era fanático torcedor do Tricolor, então ele disse que também é torcedor do Fluminense, né? Mas aí, assim, né? Tá querendo assim, acho que não tem nada de errado ele falar, né, que é torcedor do Fluminense e do Botafogo, né? Porque, óbvio, tá nítido que ele tem um carinho muito grande. Ele até falou, ó, o pessoal do Flu, né, ficou chateado com ele depois que ele disse que se sentia um jogador como se tivesse sido criado, né, como se fosse cria da base do Botafogo, tal o carinho que ele recebe do clube e dos torcedores alvinegros. Então, ficou ali em cima do muro. Acho que, né, jogador profissional, normalmente, né, ele sempre fala aquela coisa, clube de infância, né? Porque depois que vira profissional, isso fica de lado. Então, acho que o que seria melhor aí para descrever seria o Fluminense, até pela criação dele, né, com o pai tricolor, clube de infância dele, que ele sempre vai ter carinho, o Fluminense. Mas tá nítido que ele tornou-se muito Botafogo aí, por tudo que ele viveu em 24. Falou até que a ficha só vai cair mesmo daqui a alguns anos, talvez quando ele encerre a carreira, da importância que o nosso Pantera teve, né? E deixando sempre a porta aberta, né? Acho que o Luiz Henrique pode tranquilamente, né, no futuro, retornar ao Botafogo, depois de ter deixado a sua marca lá na Europa, né? Enfim, o Rei da América, Luiz Henrique, que fez 12 gols, né, mas alguns importantíssimos em 55 partidas com a camisa alvinegra. E o último detalhe, né, que eu botei até na thumb, curiosidade que acho que ninguém sabia, que o Luiz Henrique contou, é que o antigo presidente do Flamengo, Landim, junto com o diretor de futebol, Marcos Braz, estiveram em Betis, na Espanha, tentaram levar o Luiz Henrique para a Gávea, só que por empréstimo. E o Betis queria apenas uma venda definitiva. Ó, o Luiz Henrique só sai se for em definitivo. E que 2 minutos depois, olha que loucura, 2 minutos depois que o Landim e o Braz saíram da residência do Luiz Henrique, chegou quem? John Textor, isso mesmo, chegou de surpresa, segundo o Luiz Henrique, né? Ele disse que apenas os empresários dele que sabiam, né? Então o Textor chegou na casa do Luiz Henrique falando inglês, ele disse, não entendi nada que o Textor estava falando, mas os empresários estavam ali para traduzir, claro, fazer o meio de campo, e aí ele ficou balançado justamente porque a proposta do Botafogo era exatamente como o Betis queria, né? Uma proposta de compra, né? E aí falou, poxa, o Textor é um cara muito humilde, né? Aquela história toda que a gente já sabe do bolo de cenoura, né? Que a ex-mulher do Luiz Henrique, né? A mulher dele na época, serviu ali o bolo de cenoura, o Textor comeu o bolo de cenoura enquanto conversou e falou sobre o projeto do Luiz Henrique, para o Luiz Henrique no Botafogo. E aí quando o Textor saiu da casa, não apareceu mais ninguém, tá? Olha que movimento na casa, né? Flamengo, Botafogo. Aí o Luiz Henrique falou, olha, tenho certeza que eu vou, a minha escolha é o Botafogo. Ou seja, né, na verdade, tornou-se mais um escolhido. Beleza, pessoal? É isso por hoje, sexta-feira 13, mas que seja de paz, tranquilidade e muita sorte pra gente, né? Tô ansioso, né? Friozinho no Rio de Janeiro. Domingo, o nosso jogo. Um detalhe, galera, eu falei aqui esses dias, só para fechar essa, tá? Que o Lumen Field, lá em Seattle, teria o campo sintético. Era o campo sintético. Só que aí o Seattle foi forçado aí pela FIFA, né? Diretrizes da FIFA de trocar o gramado, que custou ali quase 20 milhões de dólares essa troca. Então o gramado tá um gramado natural, né? Certamente padrão, né? Estados Unidos vai ser um grande gramado, não tenho dúvidas disso. É o estádio Lumen Field, que será um dos estádios, né, da Copa do Mundo de seleções no ano que vem, né? Então a gente vai
ver o Botafogo jogando num gramado, e não tem problema, o Botafogo joga no sintético, no gramado natural, o importante é que sejam grandes gramados, depois o Botafogo joga as outras 2 partidas no Rose Bowl, beleza? Do Menfilto, que tem uma arquitetura, tá? Uma arquitetura que lembra o Newton Santos, né? Tem aqueles arcos, assim, na parte superior ali do teto. Tomara que isso aí inspire os nossos jogadores, beleza? Tamo junto, não esquece de dar a sua curtida. Tamo muito perto dos 10 mil, vamos chegar logo nos 10 mil. Comenta aí embaixo. Ótima sexta-feira a todos vocês. Valeu!